Três coisas na Amazônia estão em pleno crescimento: a falta de alimentos, as doenças e a pobreza. Sua combalida agricultura, criminalizada, sem regularização fundiária, não produz alimentos suficientes para atender a população. Na última década, políticas ambientalistas contra o mundo rural e a agropecuária agravaram a situação. Cada vez mais, suprimentos de alimentos, sobretudo do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, abastecem a região. Feijão e arroz, verduras e frutas, ovos e frangos, leite e laticínios. Tudo a preço elevado, dada a dificuldade de transportar até lá e o custo de distribuir alimentos naquela imensa região sem infraestrutura viária ou portuária adequada. O povo da Amazônia paga no preço alto um imposto adicional injusto e de natureza ambiental. Quem não pode pagar, a maioria da população, come mal e passa fome. Regiões como a de Santarém, no Pará, outrora com um cenário de desenvolvimento e de melhoria de indicadores sociais, entraram em decadência, dados os empecilhos criados ao empreendedorismo na região pela burocracia, a corrupção e o ambientalismo militante. A desindustrialização chegou a 40%. Cresce a marginalização e o crime, apesar do potencial agropecuário e turístico excepcional dessa região. Sobre essa temática, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Fábio Maia, profissional de administração, com mais de 20 anos de experiência no setor produtivo. Há 18 anos atua como membro-diretor da Associação Comercial e Empresarial de Santarém. É colunista semanal do jornal O Impacto em Santarém. A partir de sua vivência no território, propõe soluções para o desenvolvimento da Amazônia com inclusão social e respeito ao saber produtivo local. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E muito se discute, se fala sobre a sustentabilidade da agropecuária na Amazônia, os desafios dessa agricultura na Amazônia e, em geral, quem dá palpite, quem propõe coisas não vive na Amazônia, não está na região e aí tranquilamente, não é? Do Sul, do Sudeste, de outros lugares, pode propor o que bem entender para a região. Hoje não, nós vamos conversar com o Fábio Maia. Ele é da região, ele vive em Santarém e vai nos dar um quadro de uma parte dessa enorme e diversificada Amazônia, de uma parte dessa situação, falando lá sobre a sua região, sobre o Pará, sobre a história da agropecuária nessa região. Fábio, bem-vindo ao Brasil Verde. Oi, Evaristo, tudo bom? Eu agradeço esse espaço, esse seu programa maravilhoso, de uma audiência fantástica. A gente sabe que é um tema muito espinhoso, né, que muitos não gostam de conversar, mas e quando a gente consegue um espaço, como no seu programa, que eu também sou um admirador do seu trabalho, por você defender também o setor produtivo, né, a agropecuária, a indústria, então é um espaço muito importante para a gente colocar alguma verdade sobre algumas inverdades que acabam acontecendo sobre a nossa região. Olha, nós é que agradecemos a sua disponibilidade, não é? De esclarecer para muita gente que vai nos assistir, que vai ver esse programa depois, não é? Dados reais, não é? Sobre essa região. Mas, Fábio, antes da gente entrar, talvez já para discutir essas questões, conhecer essas questões, você podia contar um pouco para nós a sua história? Você não nasceu no Rio Grande do Sul, não, né? Conta para nós aí um pouco como é que foi que você... A sua história, como é que você terminou aí, o que você está fazendo, dá para contar um pouquinho para nós, para a gente se conhecer melhor? Eu sou Fábio Maia, como você colocou, né? Sou paraense, santareno, nascido e criado aqui, né? Já há mais de quase 44 anos, convivo nessa região, a gente passou por alguns ciclos econômicos, sou profissional de administração, sou empresário, já também há mais de 20 anos, e há 18 anos eu faço parte da Associação Comercial e Empresarial de Santarém, a ACES, que é uma instituição que há 80 anos, né, desde a sua fundação, em 45, se eu não estou enganado, vem lutando pelo desenvolvimento e pela proteção do setor produtivo, essa defesa desse setor tão criminalizado em nossa região. E nesses 18 anos que eu estou na associação,
A gente teve como conviver com muitos empresários, com muitos investidores, com muitos produtores rurais que buscam a associação para saber como está a situação, né? Pensando em investir muitas das vezes, outros trazendo as suas problemáticas de já viver na nossa região e já viver com alguns problemas de perseguição ambiental, de burocracias, né? Então, isso me levou a ter uma certa experiência e me levou a começar a pesquisar sobre esses problemas, sobre essas situações, essas adversidades que vêm acontecendo, e busquei dados, né, fatos reais, dados em instituições públicas, os números, os dados, para entender essa nossa realidade, né? Então, há 8 anos atrás também recebi um convite, porque eu sempre tive esse hábito de escrever nas redes sociais, falar um pouco do que a gente acha, e recebi um convite do jornal aqui regional, aqui da nossa região, para ser um colunista, né, para ser um articulista. E comecei a escrever contando esses fatos que muitas das vezes não ganham manchete, né, nos grandes jornais, mas que é a realidade da nossa região, da nossa população. E teve uma certa repercussão e hoje, graças a Deus, estou aqui conversando com você nesse programa de abrangência nacional, em que me deixa muito satisfeito e grato por você dar essa oportunidade. Fábio, quem está nos assistindo, às vezes as pessoas não têm assim a noção exata, né? Mas o estado do Pará, que é o segundo maior estado do Brasil, né? Se a gente pudesse dizer assim, tem o rio Amazonas que corta ele pelo meio, assim, mas mais na parte superior, né? Então tem uma parte do Pará que está para o lado de lá do rio Amazonas, para o norte do rio Amazonas. Belém está lá no litoral, onde o Amazonas chega no mar. E nós temos um grande rio, né, que é o Tapajós, que vai para o rio Amazonas, e é aí perto do rio Amazonas, no Tapajós, é aí que se encontra a sua cidade, né? A cidade de Santarém, um nome herdado de Portugal, né? Portugal que deu nome às cidades da Amazônia para manifestar soberania, deu nome de cidades portuguesas. Então nós temos Viana, nós temos Vigia, nós temos a própria Santarém, Barcelos e por aí vai, né? Você pode contar um pouquinho como é que é essa região, onde é que ela está, qual é a estrada, como é que se chega aí, só para o pessoal se situar um pouco, quem vive aí? Isso, Santarém é uma cidade muito bem centralizada no estado, né? Apesar de nós estarmos na região oeste, nós estamos a 1 hora de avião da capital Belém e 1 hora também de avião da capital do Amazonas, que é Manaus, né? Então nós somos esse entreposto. Nós somos o fim da linha da BR-163. A BR-163 chega até nós aqui, né? E nós temos esses rios que você colocou, o Rio Amazonas e o Rio Tapajós, que eles se encontram em frente à nossa cidade, né? Eles acabam tendo uma boa distância, caminhando lado a lado sem se misturar. Essa é uma das grandes belezas naturais da nossa cidade. Então, a gente acaba sendo uma cidade que teria tudo para dar certo, né? Nós também somos palco da praia de Água Doce, que foi considerada a mais bonita do mundo, né? Que é a praia de Alter do Chão, muito conhecida e que fortalece e valoriza muito o nosso turismo. Então, se eu for contar sobre, além de outros quilômetros de praia que nós temos aqui, terras agricultáveis, temos tudo para dar certo. Só está faltando dar certo. Pois é, e é uma história antiga de ocupação agrícola, porque aí nós tivemos, né, uma experiência de seringueira no passado extraordinária, né, de produção, de plantio, com investimentos dos americanos aí na região. Depois veio com Transamazônica, com tudo isso, não é, uma colonização, o pessoal do Sul, com esperança de poder crescer aí, começar a abrir áreas, terem sucesso, porque é uma topografia bastante favorável para a agricultura, os solos são solos razoáveis, né? Todo mundo praticando uma agricultura sustentável, né? Respeitando, mas mesmo assim, hoje a agricultura é praticamente considerada um delito aí na região, né? E é quase impossível você ampliar uma área agrícola hoje aí, não é?
Isso, nós tivemos alguns ciclos econômicos, né? O ciclo da borracha foi um, nós tivemos entre a década de 50 e 70, que foi o auge da juta, né? Que era uma agricultura que foi um dos potenciais econômicos da nossa região, que foi até um auge econômico na época, 70 mil famílias viviam dessa agricultura, e que acabou levando essa pujança e esse acréscimo agrícola que teve na nossa região. Mas de lá para cá, nós acabamos tomando um caminho que acabou, de certa forma, inviabilizando esse nosso potencial agrícola, que foi a formação de áreas de preservação ambiental, né? Já na década de 70 e 74, mais ou menos, começou a demarcação de grandes áreas de proteção ambiental, como a Flona Tapajós, e de lá para cá explodiu o número de áreas de proteção, teve a Flona, teve a Resex, diversas áreas quilombolas, diversas áreas indígenas. Então, hoje, nos sobra menos de 10% destinados ao setor produtivo, sendo que hoje apenas 2,4% é usado realmente pela produção, pelo agronegócio. Então, fica muito difícil nós mostrarmos essa pujança econômica que nós tivemos nas décadas, somente da década de 50 até 70, que foi a questão da juta, que depois foi a questão da borracha, né? Que foram ciclos que trouxeram uma grande relevância para a região, mas devido, a meu ver, à falta de um planejamento, porque, querendo ou não, eram produtos que tinham uma certa questão internacional, que havia concorrência, né, que havia questão tecnológica, e não houve um planejamento para o depois. Ou então a própria verticalização desses produtos, a industrialização, para que a gente tivesse novas opções, para a gente não colocar todos os ovos só numa cesta. Mas parece que esses ciclos econômicos da nossa região, eles são formados e são usados até a exaustão. Depois vai procurar saber o que vai fazer depois. E então a gente está vivendo, nesses últimos 50 anos, de ciclos em ciclos aí, econômicos, e sem um planejamento realmente estrutural, um planejamento a longo prazo. E é isso que acaba tornando a nossa região uma terra de oportunidades, mas que nunca realmente chega ao seu potencial econômico e desenvolvimento social que nós tantos almejamos, né? Quer dizer, eu diria que planejamento para travar a região, para impedir o desenvolvimento da agricultura e, no fundo, né, buscar uma desantropização, a retirada do homem da região, planejamento para isso teve e muito bom, não é? E operando fortemente com ONGs internacionais, nacionais, com o Ministério do Meio Ambiente, com um monte de gente, não é? Dentro do que é o legítimo, do que eles defendem, etc. e tal. Faltou esse planejamento para desenvolver o homem da Amazônia, né? O povo que vive aí na região. Queria lembrar, para quem nos está assistindo, que a juta foi introduzida no Brasil, uma fibra, e ela era muito importante para a sacaria. No passado, o café era ensacado em sacos de juta, muito da exportação brasileira passava por esses sacos de juta. Depois essa coisa evoluiu e essa fibra perdeu relevância, porque hoje não é mais assim que as coisas são feitas, né? Bem, eu acho que você já deu aqui um pequeno panorama, não é, da sua região. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós vamos voltar para você talvez pontuar mais concretamente, né, os 2, 3 problemas, desafios que vocês enfrentam aí na sua região e que é importante as pessoas conhecerem. Vamos para o intervalo e a gente volta já já com a segunda parte do Brasil Verde, hoje conversando com o Fábio Maia, um administrador, jornalista, empresário, lá de Santarém, no Pará. Olá, estamos de volta com o Brasil Verde, conversando hoje com o Fábio Maia.
Ele é lá de Santarém, não é? Da beira do rio Tapajós, lá no Pará, no coração da Amazônia. E ele estava, na primeira parte do programa, explicando todo o potencial de desenvolvimento para as pessoas da região que existia e como isso foi sendo bloqueado, né, pela criação e até invenção, né, de uma série de unidades de conservação das mais diversas categorias, terras indígenas, áreas quilombolas, que foram inviabilizando o desenvolvimento da região, e hoje a agricultura é tratada praticamente como um delito. Fábio, quais são assim os grandes problemas que o desenvolvimento, né, do município como esse, que tem um potencial tão extraordinário como Santarém, e sobretudo da sua agropecuária, enfrentam nos dias de hoje? Você poderia dar um pouco um quadro mais concreto disso? Bom, acho que o primeiro de todos é a área para produzir, né? Porque para você produzir, ter um excesso de produção para você até viabilizar uma agroindústria, você tem que ter área. E hoje, como eu lhe falei, na nossa microrregião, que são três cidades, que é Santarém, Mojuí e Belterra. Mojuí e Belterra faziam parte de Santarém e foram emancipadas há uns 20 anos, mais ou menos. Essas áreas foram inviabilizadas por áreas de proteção ambiental. Então, sem uma área para produção, não tem como você gerar uma economia pujante, né? Então, essa situação que vem se agravando a cada ano, apesar de termos apenas esses 2,4% de área para produção aqui na nossa cidade, ainda há pedidos de novas áreas indígenas, quilombolas, por incrível que pareça, né? Então, isso acaba inviabilizando a produção, né, e acaba causando consequências. Uma foi, como foi colocado na chamada do programa, que a insuficiência alimentar, né? Hoje, a nossa região, que já foi autossuficiente alimentar, produzia o que comíamos, hoje nós importamos cerca de 80% do que nós consumimos aqui. Até a farinha, que era um produto, né, da nossa região, em que todas as comunidades hoje aqui do interior tinham sua casa de farinha, suas famílias produziam, traziam para a feira para vender, para sustentar sua família, ter essa sobrevivência. Hoje em dia, para você ter ideia, vem farinha até do Paraná aqui para a nossa região, né? Então é algo assim impensável. Arroz, feijão, milho, até a mandioca a gente não é autossuficiente. Hoje nós estamos tentando, através da associação comercial, criar um distrito industrial, mas esse está sendo uma luta de décadas, né? Nessa última tentativa que nós estamos já viabilizando, já está levando 15 anos. Então, são situações que nós percebemos que é feito realmente para inviabilizar o setor produtivo. De que forma? Nós temos a BR-63 hoje, que falta 36 quilômetros para você finalizar, né? E estamos aí há 40 anos aguardando essa finalização. Muitos produtos não podem ser transportados em uma estrada de terra, então esses 36 quilômetros inviabilizam o transporte do algodão, da carne, de outras culturas que poderiam ser exportadas pelo único porto que nós temos aqui, que é a CDP, né, a Companhia Docas do Pará. Nós temos uma área portuária 2 que nós estamos tentando viabilizar, mas há uma grande pressão até mesmo do próprio Ministério Público para que essa área seja viabilizada, para que nós não consigamos implantar novos portos, para que nós possamos ser realmente esse corredor logístico de exportação dessas commodities e poder ter um excesso de produção para que a gente possa também ter as agroindústrias aqui, né, e gerar emprego, fomentar a renda, gerar riqueza. Hoje nós vivemos de assistencialismo, infelizmente, e parece que não gera muita comoção das pessoas que estão do lado de fora, que muitas das vezes não entendem, né? Veio esse discurso ambiental, muitas das ONGs vêm aqui, tiram uma foto com um indígena, com um animalzinho, diz que está salvando a Amazônia, e quando, na verdade, ele pode estar tentando preservar, sim, as árvores, o meio ambiente, mas esquece que aqui tem 30 milhões de pessoas que precisam também desenvolver, precisam se alimentar, precisam ter uma oportunidade, né? Hoje, nós temos aqui grandes universidades, inclusive uma universidade federal, a UFOPA, e todos os anos milhares de jovens se formam,
mas, segundo um próprio relatório dessa universidade, 77% desses jovens não conseguem oportunidade aqui na região, na área de sua formação. Apenas 23% ficam por aqui, e não é porque eles conseguem a área, muitas das vezes eles atuam fora da sua área, na informalidade, ou então em empregos que não são da sua formação, né? Só que o pior de tudo nisso é essa commodity que nós estamos exportando, na verdade, que é nossos jovens, nosso capital humano, né? Nossa mão de obra qualificada. Porque as universidades aqui, elas recebem um recurso, que não é fácil receber o recurso do governo federal, do estadual, e investir 4, 5, 6 anos num jovem para sua formação, para que ele saia capacitado, uma mão de obra qualificada, e quando ele sai formado, ele não tem oportunidade na sua terra de desenvolver aqui, de produzir aqui na área de sua escolha de formação. Então, nós acabamos exportando esse jovem para outros estados, né, que recebe essa mão de obra qualificada sem investir um centavo, enquanto nós aqui investimos e perdemos essa mão de obra, perdemos esse jovem que poderia estar aqui junto conosco, trabalhando, fazendo um futuro melhor para a nossa região. Então, são situações que, se a gente for pontuar aqui, são N situações que muitas das vezes não saem nos jornais, mas que só a população que vive hoje aqui, que sabe das dificuldades econômicas e sociais que nós vivemos aqui, que não sai nos jornais, e a gente fica aqui, muitas das vezes, sem saber até o que fazer, né? Claro. Ninguém é contra a preservação ambiental, né? Mas você tem que ter um equilíbrio entre preservação e produção, né? Um equilíbrio entre áreas que você não utiliza e áreas que produzem riqueza, né? Tem que ter um equilíbrio. E aí o desequilíbrio é total, quer dizer, você tem mais de 90% do território onde você não pode fazer nada, né? E ainda querendo se ampliar essas áreas, né? E isso acaba, inclusive, inviabilizando os próprios processos, né? Eu tive em Santarém já mais de uma vez, né? Eu fico bobo de ver que até projetos interessantes, sustentáveis de produção de açaí, não é? Uma palmeira da região, um produto que tem mercado, tem valor, tem demanda, foram combatidos como um crime, né? O produtor que tentou levar isso adiante sofreu uma quantidade enorme de problemas, acabou até falecendo depois. Quer dizer, é muito triste ver o que acontece com o produtor aí da região e como a população é vitimada por isso. Quer dizer, deveria haver por parte do governo estadual, federal, a busca de um certo equilíbrio, né? Onde você tivesse um mínimo de áreas, né, passíveis. Quer dizer, o Código Florestal já restringe 80% você não pode usar da propriedade, né? Mas tem gente usando 5 e não consegue passar para 10 porque não tem autorização, não obtém autorização para ampliar a sua área, né? E mais, vive sob ameaça de perder a sua área para a criação dessas unidades de conservação. Eu acho que você deu uma visão muito clara, autêntica, verídica. Eu ando nessa região várias vezes, estive em Santarém não faz muito tempo. Você traçou aí um quadro geral para quem está nos assistindo, né? Claro que se procurarem você na internet, seu nome, vão achar artigos, vão achar a sua produção, né? Mas eu queria te agradecer por trazer um testemunho de quem está na Amazônia, né? Você está falando da Amazônia, você nasceu aí, vive esses problemas. Eu queria te passar a palavra para você fazer o encerramento aqui dessa entrevista. Acho que teremos oportunidade de voltar em outra ocasião, talvez aprofundando um tópico ou outro. Tem muita coisa acontecendo aí em Santarém que merece ser discutida, mas queria te passar já com o meu agradecimento por essa visão que você trouxe aí da região, para você falar um pouco desse futuro e dar a sua mensagem final para quem está nos assistindo, já agradecendo pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Avaísio, esse espaço maravilhoso que o senhor nos deu aí para te conversar um pouquinho sobre a nossa região, né, que a Amazônia é muito grande, são várias micro-regiões, a nossa micro-região aqui de Santarém, do oeste do Pará, é uma região muito visada, uma região que é muito bela, e acho que muitas das vezes a gente acaba sofrendo por toda essa beleza, porque acham que a gente tem que viver de uma certa forma que, segundo a visão de pessoas de fora, é única e exclusiva, quando não, nós somos uma população diversa,
né? Nós temos produção, nós podemos ter indústria, nós podemos ter comércio, nós podemos ter o turismo, mas tem que ser diversificado. O problema é que é imposto sobre nós um modo de vida, principalmente através dessas restrições territoriais, que acabam inviabilizando a nosso modo de vida, que deveria ser de uma forma como qualquer em outro lugar do Brasil, né? Que as pessoas, o exemplo que eu dei das universidades, nós temos diversos cursos, né? Então, diversos tipos de formação, mas que essas formações não podem ser desenvolvidas aqui na nossa região. Então, o recado que eu queria dar para a sua audiência do Brasil é que busquem olhar para a nossa região com outro olhar, não esse olhar do que é imposto, colocado sobre nós, essa visão de países estrangeiros, de ONGs, que dizem que aqui é uma maravilha, que aqui a floresta em pé é a solução. É a solução, sim, nós devemos ter a floresta em pé, mas nós precisamos também do nosso povo de pé, né? Nosso povo sobrevivendo, nosso povo tendo dignidade, nosso povo podendo produzir, nosso povo podendo viabilizar as suas vidas, né? E isso só é através da produção, da geração de renda, da geração de riqueza, né? Então, você aplaudir uma ONG dizer que 90% da nossa região sendo inviabilizada, isso é preservar? Isso não é preservar, isso não é dignidade. Não para essa população que vive aqui, como eu coloquei, uma população, quase 50% da nossa população aqui vive de assistencialismo, isso não é dignidade, né? Isso é sobrevivência, e a gente não quer sobreviver só, a gente quer desenvolver. Então, para a gente desenvolver, a gente precisa aumentar essas áreas destinadas ao setor produtivo. Então, a gente precisa que o zoneamento seja respeitado, as áreas que nós temos destinadas para a produção, que elas sejam realmente liberadas para a produção, que o próprio licenciamento ambiental seja de uma forma mais simples, que o produtor possa realmente conseguir o seu licenciamento para produzir, para criar riqueza, que a regularização fundiária possa realmente ser levada a sério, porque um produtor sem o documento da sua terra, ele não consegue um financiamento, ele não consegue ter a certeza de que ele pode dar essa terra para o seu filho, deixar de herança para o seu filho. O filho, não vendo essa oportunidade de herdar a terra do seu pai, ele acaba deixando a zona rural e vindo para a periferia das cidades, sendo mais um assistido do Estado, sem produzir, inviabilizado e fazendo com que a nossa economia cada vez mais seja decrescente. Então, são situações assim, Evaristo, que muitas das vezes nos deixam tristes, às vezes até desesperançados, mas com uma força maior de lutar, de colocar nossa voz para frente, essa realidade, e que a população comece a entender que o ambientalismo que nós temos hoje é destrutivo, não é algo que seja favorável para a nossa população e para a nossa sociedade. Olha, queria agradecer a sua participação, agradecer aqueles que nos acompanharam nesse programa com o Fábio Maia, lá de Santarém, e convidar a todos a estarem de novo conosco a semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!